Fala, galera do primeiro ano. Hoje a gente continua a Antiguidade Clássica, falando de uma das grandes civilizações da Antiguidade, que foi Roma Antiga. A história de Roma Antiga pode ser dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. Assim como a formação do mundo grego se deu a partir da mistura de povos e civilizações, os romanos se formaram a partir da mistura de povos, como os etruscos, os italiotas e os gregos. Roma fica localizada na Europa, mais especificamente na Península Itálica. É banhada pelos mares Tirreno, Adriático e também pelo Mar Mediterrâneo. Tudo indica que os latinos foram os primeiros a habitar a região em 2000 a.C. e por volta do século 7 a.C., os etruscos chegaram a Roma, transformando a aldeia latina em uma cidade. A partir da fundação da cidade de Roma, é estabelecida a monarquia, que começa em 753, indo até 509 a.C. Há poucas fontes históricas sobre esse período. Tudo indica que, além de terem fundado a cidade, os etruscos dominaram a monarquia por um longo período. Por esse motivo, os latinos se rebelaram e puseram fim à monarquia. A partir de então, o Senado adquiriu muita força, e no fim desse período, a sociedade romana já possuía 4 grupos sociais. Os grupos sociais eram os patrícios, que era a elite, eles eram os cidadãos e eram os donos das terras e do gado. Os plebeus eram pessoas livres, sem direitos políticos, eles eram a maioria esmagadora da população. Também havia os clientes, que eram pessoas livres que se subordinavam aos patrícios em troca de proteção econômica, política e jurídica. Havia também os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, que passaram a ser mais numerosos no período de expansão romana. Esses, os escravos, não tinham nenhum direito. É estabelecida, então, a República em 509 a.C., indo até 27 a.C. No lugar dos reis, entrou em cena a magistratura, com os seguintes cargos. O cônsul, haviam 2 cônsules que eram eleitos todo ano para executar as leis, ou seja, ele tinha a função de administrar. Os pretores, que aplicavam as decisões da justiça, os edis, que eram os responsáveis pelos serviços públicos, os questores, que administravam o dinheiro público, as finanças públicas, os censores, que pesquisavam o tamanho da população e os seus bens, ou seja, faziam um censo, e o ditador, que em épocas de crise era escolhido um ditador que governava com plenos poderes por até 6 meses. As instituições políticas do período da República eram o Senado, que era formado por cidadãos idosos, chefes das mais importantes famílias romanas e tinha a função de elaborar leis. A Assembleia Centurial, que era formada por soldados agrupados em centúrias, que era um grupo de 199 soldados e tinha a função de votar os projetos apresentados pelo Senado. A Assembleia Curial, que tinha a função de examinar os assuntos religiosos. A Assembleia Tribal, que nomeava os questores e os edis. A Assembleia dos Cidadãos, que era composta por patrícios e plebeus, mas era controlada pelos patrícios e tinha a função de votar as leis e as guerras e elegia os magistrados. O comício da plebe era composto apenas por plebeus, tinha a função de votar os decretos que deviam ser cumpridos pelos plebeus ou por todos os cidadãos, plebiscito. E também havia os tribunos da plebe, que eram eleitos anualmente pelo comício da plebe e tinham a função de vetar as decisões contrárias aos plebeus. A plebe foi o grupo social que compunha a maioria da população romana, os plebeus que trabalhavam e sustentavam os privilégios da elite, os patrícios, mas isso não aconteceu de forma pacífica, foram inúmeras as revoltas plebeias, e aqui a gente vai falar de algumas conquistas por meio dessas mobilizações. Primeiro, a Lei das 12 Tábuas, de 450 a.C. A partir dela, as leis passaram a ser registradas por escrito, assim não havia margem para interpretações que favorecessem os patrícios. A Lei Canulé
Assembleia de 445 a.C. e permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, que antes era proibido. A Lei Licínia de 367 a.C. obrigava que um dos cônsules fosse plebeu e possibilitava o ingresso dos plebeus a outros cargos da magistratura. Além disso, também promoveu o fim da escravidão por dívida. A Lei Eugúnia de 300 a.C. possibilitou o ingresso de plebeus nos colégios sacerdotais. E a Lei Hortência de 287 a.C. fez com que as resoluções aprovadas no Concílio da Plebe adquirissem força de lei, sem passar pelo Senado. Roma, que era apenas uma cidade, começou a se expandir. A sociedade e a economia romana funcionavam sob a lógica do modo de produção escravista. Era necessário expandir o território para conseguir mais terras e mais escravos para aumentar a produção, já que a escravidão por dívida tinha acabado em 367 a.C. Isso aconteceu por meio de guerras de conquista. Assim, Roma atingiu o máximo da sua expansão territorial por volta do século II d.C., ocupando boa parte da Europa, da Ásia e parte da África. Nesse processo, destacam-se as guerras púnicas, que aconteceram por volta de 264 a.C. e 146 a.C., e que foram conflitos com os cartagineses pelo domínio comercial do mar Mediterrâneo. Roma ganha esse conflito e passa a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, nosso mar. Quais foram as consequências dessa expansão romana? Bom, em primeiro lugar, o aumento da população escrava, porque eram os povos conquistados através das guerras. Além disso, a grande entrada de riquezas em Roma e mais terras para a classe dominante. Além disso, também, a gente pode falar que os camponeses empobreceram vendendo suas terras a grandes proprietários, que eram os latifundiários. Eles tinham que fazer isso para sobreviver. E parte dos camponeses passa a trabalhar para os latifundiários em troca de moradia e proteção. Isso foi o colonato. A população do campo passa a migrar para as cidades em busca de sustento, mas não conseguem, formando uma grande massa de desocupados. Eram os proletários. A formação de novas classes sociais também acontece. A camada senatorial, que eram os aristocratas, a classe equestre, que eram os mercadores, banqueiros, e os proletários, que eram os plebeus sem posse e com muitos filhos. Diante de tantas consequências negativas da expansão romana, a República Romana entrou em crise. Com o aumento da desigualdade social, dois irmãos plebeus tornaram-se tribunos da plebe em um intervalo de 10 anos. Tibério Graco defendeu a doação de terras ao Estado pelos latifundiários para que cidadãos pobres pudessem se sustentar. Ele e mais de 300 de seus adeptos foram assassinados em pleno Senado romano em 133 a.C. Em 123, Caio Graco, seu irmão, elaborou a Lei Frumentária, que determinava a distribuição de trigo a baixos preços aos plebeus e propôs uma reforma agrária. Houve uma grande reação dos aristocratas por meio de conflitos armados. Quando conseguiram cercar Caio Graco, ele ordenou que um escravo o matasse. A crise se agrava e acontece uma polarização política. De um lado, aristocratas, de outro, os populares. O Mário representava os populares e foi eleito cônsul 6 vezes seguidas. Ele profissionalizou o exército. Assim, os proletários que serviam passaram a receber soldos. Com a morte de Mário, Silas, era o representante dos aristocratas, tornou-se um ditador em 81 a.C. Em seguida, foi a vez de Júlio César, em 59 a.C., que se aliou com outros generais. Nesse período, aconteceram várias revoltas populares. A que mais se destaca é a revolta de Espartacus. Foi uma revolta de 40 mil escravos liderados por Espartacus, em 73 a.C., que foi duramente reprimida e derrotada em 71 a.C. pelo general Crasso, líder aristocrático. Diante da grave crise social e política, o Senado perde poder e elege 3 líderes militares para governar Roma: Júlio César, Crasso e Pompeu. Dessa forma, o território romano ficou dividido entre triunvíros. A Península Ibérica ficou com a administração de Pompeu, a Gália
Transalpina ficou sob domínio de César e sob a administração de Crasso ficam a parte oriental dos domínios romanos e o norte da África. Devido à rivalidade entre os três líderes, seguida da morte de Crasso em batalha na Pérsia e do ataque de César a Pompeu, Júlio César torna-se ditador vitalício, opondo-se ao Senado em 49 a.C. No entanto, foi assassinado em 44 a.C. em pleno Senado. Acontece, então, o segundo triunvirato. Os novos triunviros eram apoiadores de Júlio César, Otávio, Marco Antônio e Lépido. No entanto, houve rivalidade entre os três, ao passo que Otávio ampliava seus poderes. Lépido teve seus poderes anulados e Otávio declarou guerra a Marco Antônio, tornando-se vitorioso em 31 a.C. Ele recebe então o título de Príncipe do Senado e, em seguida, o título de Augustus, tornando-se o primeiro imperador romano. Começa, então, o Império Romano, em 27 a.C. As instituições políticas da República continuaram a existir, mas os poderes passaram a se concentrar nas mãos do imperador, que nomeava magistrados, controlava os exércitos e interferia em assuntos religiosos. O Senado, portanto, perdeu muito do seu poder. Houve uma grande ampliação do funcionalismo público e das despesas. No início do Império também foi organizado um poderoso exército de cerca de 300 mil homens, dividido em 25 legiões, composto por cidadãos e não cidadãos, que só recebiam a cidadania após o serviço militar. Desde a sua fundação até o século III, o Império Romano usufruiu de um período de estabilidade política e prosperidade gerada pelos frutos das conquistas e pelo fim das guerras de expansão territorial. No entanto, como o modo de produção escravista era o que sustentava a economia romana, esse período de estabilidade teve fim. Os sucessores de Otávio desestruturaram o governo de modo que o modo de produção escravista foi enfraquecido. Foi um período de grande instabilidade política, marcado por disputas e crises. No meio desse caos surge o cristianismo e as perseguições aos adeptos dessa nova religião. Essa crise também foi marcada por uma grave anarquia militar, já que os soldados passaram a ter mais lealdade aos generais do que aos próprios imperadores. Tudo isso foi agravado pelas pressões dos povos vizinhos sobre as fronteiras do império e pela crise econômica. A crise romana teve alguns motivos. Primeiro, o fim das guerras de expansão, a crise do escravismo, já que havia uma escassez de mão de obra escrava por conta do fim das guerras, e uma queda na produção agrícola, uma crise econômica, já que a moeda tinha sido desvalorizada, havia uma inflação, uma queda do comércio, uma redução na entrada de riquezas e das áreas cultivadas, uma crise econômica por conta da corrupção, do descontrole político, da queda dos valores tradicionais, uma anarquia militar, a pobreza foi se agravando e havia o crescimento do cristianismo. Os cristãos se opunham à estrutura militar e escravocrata, recusavam o culto da religião romana. E também as invasões bárbaras. Bárbaros eram os povos não romanos. Aqui está um esqueminha mostrando as consequências do fim das guerras de expansão. Algumas das consequências da crise do Império Romano. O Edito de Milão, em 313 d.C., promovia a tolerância do Império Romano com outras religiões, principalmente o cristianismo. O Edito de Tessalônica, em 380 d.C., fez com que o cristianismo passasse a ser a religião oficial do Império. Em 395 d.C., acontece a divisão do Império Romano. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. O surgimento do colonato, que era o regime de trabalho em que o camponês ficava preso à terra, que deu origem à servidão lá na Idade Média, que nós vamos falar sobre isso. A ruralização, já que toda a economia passou a se voltar para o campo, e a fusão entre as culturas germânicas, que era o principal povo bárbaro a entrar nas fronteiras do Império Romano, e a cultura romana.
Como já falamos aqui, os bárbaros eram os povos que habitavam além das fronteiras do território romano, possuindo língua e cultura diferentes. Inicialmente, no século III, esses povos entravam por fronteiras abandonadas. No século seguinte, passaram a entrar por incentivo do Estado, já que não havia mão de obra. Houve uma mistura entre culturas. Os principais povos bárbaros a penetrar no Império Romano foram os germanos. Eles eram bastante variados, divididos em grupos como os suevos, os alanos, os burgúndios, os francos, os vândalos, os visigodos, os ânglos, os saxões e os jutos. No século V, os hunos, que era outro povo bárbaro, conquistaram um vasto território, chegando a atacar a Península Itálica. O avanço dos hunos pressionou a entrada de outros povos bárbaros que habitavam ali nas fronteiras do Império Romano. O Império Huno acaba com a morte de Átila em 454 d.C. Em 476, os Érulos atacaram Roma e destronaram o imperador Rômulo Augusto. E Odoacro, que era o chefe dos Érulos, assumiu o poder na Península Itálica, enquanto os outros territórios do Império eram governados por outros povos germânicos. Assim, posteriormente, o Império Romano passou a ser, na verdade, vários reinos germânicos. Isso que vai marcar a Alta Idade Média, que a gente vai ver depois nas nossas próximas aulas.